Pelo ronco dos motores, você já deve ter imaginado, o tema do vídeo de hoje é Fórmula 1. Você está vendo esse espaço aqui atrás de mim? Olha, ali estão os carros que fizeram história, que marcaram a carreira de Michael Schumacher. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje você vai conhecer a coleção particular do Schumacher, que fica nesse antigo hangar, aqui em Colônia, no oeste da Alemanha. A gente começa nosso passeio aqui pela coleção particular de Michael Schumacher por um dos carros aí que tem uma importância bastante grande aí na carreira de um dos pilotos mais importantes, aliás, um dos nomes mais importantes do automobilismo mundial. Bom, o primeiro carro que está aqui, que fica bem aqui na entrada aqui dessa exposição permanente, é a Ferrari que Michael Schumacher utilizou lá em 2004 no GP da Bélgica, quando ele conquistou, o 7º título mundial. Com esse carro aqui, além do heptacampeonato, Schumacher bateu um recorde da categoria na época. Ele teve o maior número de vitórias numa temporada. Schumacher venceu 13 das 18 corridas de 2004 à frente deste volante aqui. E com os números daquele ano, Schumacher fez a escuderia italiana conquistar o 6º título consecutivo de construtores. E olha outra máquina que fez história na carreira do piloto alemão. Com essa Ferrari veio o 6º título mundial lá em 2003. Uma conquista garantida na última corrida do ano, no GP do Japão, depois de uma briga acirrada na temporada com o finlandês Kimi Räikkönen, que na época corria pela McLaren. E olha, aqui ao meu lado está mais um carro bastante importante na carreira do Schumacher. Aliás, todos os carros aqui têm uma importância muito grande aqui nessa coleção. Mas bom, esse aqui é de 2002, quando o Schumacher ele conquistou, olha, o seu 5º mundial pela Fórmula 1. Em 2002, Schumacher teve uma das temporadas mais dominantes da história da Fórmula 1. Além de ter vencido 11 das 17 corridas da temporada, ele bateu outros recordes. Terminou todas as provas no pódio e conquistou o 5º título mundial com 6 corridas de antecedência, no GP da França. Olha, vou conversar aqui para você que caminhar por esses carros aqui, todos esses carros aqui que foram utilizados pelo Schumacher, olha, dá uma emoção bastante grande, dá um arrepio de certa maneira, porque você chega muito perto, você tem apenas aqui um vidro aqui que separa, enfim, para garantir a segurança aqui dos carros, né? Bom, você se lembra lá do ano 2000, quando o Michael Schumacher conquistou o seu primeiro título pela Ferrari, bom, seu primeiro mundial pela Ferrari. Bom, o carro também está por aqui nessa exposição. Essa Ferrari utilizada por ele lá em 2000, e bom, não apenas o carro está aqui, mas também, olha ali atrás, um dos macacões utilizados por ele na escuderia lá no ano de 2000. E olha, é cada detalhe que você vai andando e você acaba, enfim, se emocionando. E bem ao lado também está a réplica do troféu do Mundial de 2000. E ainda o troféu original do Grande Prêmio de Suzuka, no Japão, a penúltima corrida da temporada de 2000. Foi nessa prova que o alemão garantiu os pontos suficientes para conquistar o Mundial daquele ano e encerrar um jejum da equipe de 21 anos sem títulos de pilotos. E até mesmo o motor V10 de 770 cavalos, que dava aos carros da Ferrari aquele rugido peculiar, pode ser encontrado por aqui. E pensar que essa trajetória toda de sucesso de Schumacher na Ferrari começou nesse carro aqui, o F310, lá em 1996, quando o piloto alemão estreou na escuderia depois de 5 anos da Benetton. E bem ao lado do carro de 96,
também estão macacões das 4 equipes da Fórmula 1 por onde Schumacher passou. E as luvas usadas em várias corridas. E também os capacetes que marcaram a carreira do piloto. Esse aqui no meio foi usado por Schumacher pela Mercedes em 2012 no GP de Interlagos em São Paulo. E tem outro registro brasileiro por aqui. Obviamente que essa é uma coleção do Michael Schumacher, enfim, com seus macacões, com os carros aí que fizeram parte da vida dele como piloto. Mas olha, caminhando por aqui, explorando cada detalhe aqui desse museu, acabei encontrando aqui um detalhe bastante especial pra gente, enfim, pra gente que é brasileiro. Olha, tem um boné aqui que é do Rubens Barrichello, o boné que foi dado por ele ao Schumacher, e também está junto aqui, olha, esse boné que está junto com os bonés que foram utilizados aí pelo Schumacher, né, nas comemorações, aí, nas vibrações aí por cada título. Tem um boné brasileiro também, tem um boné aqui do Rubens Barrichello aqui nessa exposição. Um detalhe que me chamou a atenção é que os visitantes que passam por aqui, o pessoal, enfim, visitantes que vêm do mundo inteiro, né? O pessoal sempre para aí, o pessoal para em frente aos carros, as pessoas ficam ali, olha, vários minutos observando cada detalhe, porque é algo que impressiona, né? Cada veículo desse que já foi colocado aí nas pistas dos grandes prêmios. Eu aproveitei para conversar com alguns visitantes, como o Vitaly e o Sergei da Ucrânia, para saber o que eles acharam do local. Здесь история Шумахера, его личные вещи, его личные автомобили, на которых он принимал участие в своих заездах. И, конечно, видеть своими глазами – это как прикоснуться к легенде. Я первый раз в этом музее, я много о нем слышал, много видел фотографий, но вот наконец-то с Виталием первый раз сюда пришел и пока что очень впечатлен. Мы пока что не обошли все экспонаты, но уже вот то, что мы увидели, очень впечатляющее. E olha, um outro carro que tem aqui, que o pessoal aqui da coleção fez questão de destacar aqui para mim, é o carro que marcou a estreia do Schumacher na Fórmula 1, é o Jordan, né, lá de 1991, o primeiro carro utilizado pelo piloto Michael Schumacher. E com a Jordan, ele correu apenas uma corrida, o GP da Bélgica. Entrou para substituir um piloto que havia sido preso depois de um incidente em Londres. Mas Schumacher teve que abandonar a prova na segunda volta depois de problemas na embreagem. Só que o desempenho dele na etapa de classificação surpreendeu a Benetton. E na prova seguinte, você já sabe, Schumacher já tinha uma nova escuderia. E bem perto do Jordan, eu encontrei o alemão Dittmar, que é aqui dessa região da Alemanha, onde fica a exposição, e relembrou alguns feitos do piloto. Waren Sie auch sehr Fan von Michael Schumacher? Ja, absolut. Ich glaube, ganz Deutschland war Fan von Michael Schumacher. Ja, und hat sich ja auch sehr gute Fights geliefert mit seinen Konkurrenten. Übrigens auch ein Brasilianer. Ja, genau. Genau. Und wie ist für Sie, so nach zu diesem Wagen, also so nachzukommen? Ja, das ist natürlich etwas ganz Besonderes, weil auf der Rennstrecke hat man natürlich eine entsprechende Entfernung. Wobei das hier natürlich auch Erinnerungen wieder weckt, dass man wirklich nochmal darüber nachdenkt. In diesen Autos hat Michael Schumacher gesessen. Ja, und das ist leider vorbei. E já que a gente falou da Benetton, os carros da equipe também estão por aqui. Com a Benetton, o Schumacher conquistou os 2 primeiros títulos mundiais, começando em 1994 e depois em 1995. E olha, falando na Benetton, tem um dos carros aqui da Benetton também que o Schumacher utilizou lá em 1992 e também está aqui, olha, em exposição aqui nessa coleção particular aqui do Schumacher. E aqui na coleção também tem outros modelos que antecederam a entrada dele na Fórmula 1. Como este carro de 1989 da Fórmula 3. E claro, um modelo de kart. A categoria em que o piloto deu início com apenas 4 anos a sua trajetória nas pistas. O Serkan é da Turquia e veio aqui com a esposa dele, a Bengisu.
Os dois ficaram impressionados com os carros. Formula One is a pinnacle of the motorsports, as you know. So this is a unique experience for me. So I'm a huge fan of F1 actually. So it's amazing. For you, it's also the first time Yes, here? the first time in here. It's really fascinating place. I'm also F1 fan because of my husband, actually, recent fan we can say. And Schumacher is unique person in Formula One history. Because of that, it's really fascinating. Jairan é aqui da Alemanha e mora bem perto do espaço onde está a coleção. I am a fan of Formula One as well, and I like watching it. And being German, I grew up with Formula One and Schumacher, so it's a special sort of environment here. Even though I live only there, and this is probably my 6th, 7th time here, I like coming here. E aqui também estão vários outros troféus conquistados por Schumacher ao longo da carreira dele na Fórmula 1. Esse aqui, por exemplo, que está aqui ao meu lado, olha, é o troféu do Grande Prêmio de Campari, lá na Itália, que ele conquistou em 2000. Olha, realmente bastante impressionante você ver aqui o troféu que ele, enfim, que cada uma dessas provas, né, que ele segurava ali, enfim, que comemorava cada uma das vitórias na Fórmula 1. No total, Schumacher venceu 91 provas da categoria, um recorde de vitórias que só foi superado pelo inglês Lewis Hamilton em 2020. Além disso, foram 68 pole positions na Fórmula 1. Bom, como a gente sabe, o Schumacher, ele tinha se aposentado lá em 2006, correndo ali pela Ferrari, né? Depois dessa trajetória de bastante sucesso, vários títulos mundiais, ele acabou retornando em 2010 para correr pela Mercedes, ficou até 2012. Ele, infelizmente, teve aquele acidente lá nos Alpes Suíços, no ano de 2013, né? Acabou ficando aí em coma induzido durante um tempo e depois foi transferido para um outro hospital, mas enfim, a gente não tem muitas notícias, né? A família ele mantém em sigilo várias informações sobre a saúde do Schumacher. Ele está morando atualmente, né, na Suíça, mas a família faz questão de manter viva essa história, a memória do piloto alemão, aqui nessa coleção, aqui na cidade de Colônia. E para agradecer o carinho dos fãs, a família do Schumacher decidiu deixar a entrada aqui totalmente gratuita. No total, 15 carros da Fórmula 1 estão em exposição desde 2018. E tem um motivo bastante importante para a escolha deste local como sede da coleção. Colônia fica bem perto da cidade natal do Schumacher, como explica o Dirk Stromenger, diretor do Motor World em Colônia, o espaço que recebeu a exposição. Um complexo dedicado ao automobilismo que fica no hangar do antigo aeroporto aqui da cidade. Die Ausstellung ist hier entstanden, weil in 20 Kilometer entfernt in Kerpen geboren ist und letztendlich die beiden Familien, Familie Schumacher und die Familie Dünkel, Inhaber der Motorworld, sich kennengelernt haben und dann gemeinsam diese Ausstellung dann hier in der Motorworld auf 1000 Quadratmeter entsprechend präsentieren. Und die Ausstellung hatte eigentlich einen kostenfreien Eintritt. Warum denn hatte die Familie so entschieden? Ja, wir sind 365 Tage geöffnet. Diese Ausstellung und die Originalexponate und Formel-1-Fahrzeuge und Anzüge und Originaltrophäen sollen jedem im Grunde genommen frei zugänglich auch präsentiert werden. Das heißt, jeder Bürger und jeder Formel-1- und Rennsportfan soll letztendlich die Möglichkeit haben, sich die Originalexponate kostenlos anzuschauen. Und woher kommen die meisten Besucher hier zu der Ausstellung? Wir haben über 500.000 Besucher aus der ganzen Welt. Sie kommen auch aus Brasilien, sie kommen aus Italien, sie kommen mit größeren Fanclubs aus Belgien, aus Holland, im Rahmen der Formel-1-Rennen dann auch, oder aus Österreich. Also kommen überall her und wollen das eben genießen. Das ist einzigartig auf der Welt und das gibt es nur hier in der Motorworld in Köln. Und wie ist es für Sie, hier zu arbeiten, in der Nähe von so wichtigen Autos, so wichtigen Wagen, also dass in der Karriere von Michael Schumacher so eine Bedeutung haben? Ja, das ist der schönste Arbeitsplatz, mehr kann man sich an der Stelle gar nicht wünschen.
bei einer Rennsportlegende letztendlich und darauf aufzupassen letztendlich oder die Dinge auch danach zu schauen und den Fans zu präsentieren. Hier braucht man nicht viele Worte, hier geht man durch und sammelt Emotionen und das ist selbsterklärend und mir ist einzigartig. Michael Schumacher, ou Michael Schumacher, como se diz na pronúncia em alemão, fez história nas pistas de todo o mundo. E essa frase aqui resume bem a sua grande paixão. Eu nasci para correr. E se você gostou do vídeo, aproveite para deixar o seu like e seguir o canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!